Nós sabemos que o seu caso é um caso muito difícil de falar e, infelizmente, é mais comum do que parece. Né? Com certeza. É um caso que depois que a gente vai explicar para as pessoas o que aconteceu, eles vão entender que, infelizmente, acontece muito. Muito obrigada por você estar aqui expondo a sua vida. Tudo certo. Ok? Seguinte, olha só a história. Aos 35 anos, assistindo uma novela, Virgínia sofreu um gatilho que iria mudar para sempre a vida dela. Nós vamos, então, ao primeiro capítulo da história de vida real. Coloca aí. Eu tinha 37 anos quando uma cena de novela mudou a minha vida. A cena era de um abuso sexual que uma menina sofreu de seu padrasto. Passei muito mal vendo essa cena. No outro dia, assistindo a continuação da cena, eu passei mal de novo. Uma amiga minha, psicóloga, me alertou de que uma memória tinha sido ativada na minha mente depois que eu assisti aquela cena. E realmente era verdade. A cena me fez revisitar tudo o que eu vivi no passado. Bom, Virgínia, você estava assistindo uma novela que, na novela, o que estaria acontecendo era uma mulher, né, uma menina, sofrendo um abuso do padrasto, é isso? Exatamente. Era um dia normal, você estava assistindo a novela, e isso ultimamente tem sido muito comum, essas coisas nas novelas, de abuso, de assédio. E você estava assistindo a novela, o que aconteceu? Eu comecei a chorar muito, senti uma dor no peito muito forte e eu tive febre aquela noite. E no dia seguinte eu acordei, durante o dia eu não tive febre, e no dia seguinte foi a segunda parte da cena do abuso. Não mostra em detalhes, não mostrava em detalhes, mas imagem meio escura, os gritos da garota. E aí eu tive febre novamente à noite. E eu achei muito estranho e vi que tinha a ver a febre com o que eu assisti. E aí eu fui buscar ajuda. Qual tipo de ajuda? Eu procurei uma amiga que é psicóloga e aí ela me explicou que seria talvez um gatilho emocional. E como eu já tive uma infância bem conturbada, eu achei que pudesse ter a ver com o meu pai. Você disse que você teve uma infância conturbada. Como assim? Me explica um pouquinho mais. Minha infância é marcada por memórias que ficaram desconexas e sem sentido. Por exemplo, eu tinha memórias da minha mãe me dando banho de assento quando eu tinha em torno de 5 anos. Eu sentia à noite muitas dores nas partes íntimas. E ela me banhando. Tenho memórias do meu pai me tirando da casa de uma vizinha que me cuidava enquanto minha mãe ia trabalhar, me arrastando e minha sandália arrebentando no caminho. Tamanho desespero meu dele me puxar da casa dessa vizinha e me levar de volta para casa. Então, peraí. Então você teve o gatilho e aí você começou a acessar algumas memórias suas e não entender o porquê dessas memórias não se conectarem, e aí começou a juntar tudo, foi isso? Eu já tinha essas memórias já há muitos anos e sempre tinha um ponto de interrogação. Ok. Só que no meu entendimento na época, se tivesse acontecido algo comigo, eu lembraria, mas nem sempre a gente lembra. É porque você não tinha o conhecimento que, às vezes, o corpo da gente, a memória, ela te ajuda, né? Então, Exatamente. apaga o trauma para você conseguir lidar com a situação. Exatamente. E essas memórias que você tinha quantos anos? 5 anos, 6 anos? Eu acredito que foi de 3 até 6 anos, aproximadamente. E depois da tua amiga ter te falado que era um gatilho, aí você começou a investigar na sua própria cabeça, foi isso? Também. Fui atrás do meu passado. E você só foi saber disso ao assistir uma novela que teve uma cena meio que parecida, que te trouxe a lembrança emocional do que aconteceu com você quando você tinha 5 anos de idade. Exatamente. A lembrança emocional, eu senti uma dor emocional, chorei muito, mas a memória... Não veio. Mas a dor, sim. E a febre, né? Mas você teve problemas do tipo depressão, mesmo que você não soubesse o porquê? Depressão, ansiedade, sim. esse tipo Tentativa de medo. de suicídio. E não soube por quê? Não sabia por quê? Tudo voltava para a questão do meu pai ter sido alcoólatra. Então, durante 10 anos eu fui acompanhada na terapia, há 15 anos atrás. E tudo era voltado porque ele era alcoólatra e agressivo. O que é um gatilho?
É uma coisa que você está assistindo e, de repente, aquilo te traz uma memória, é isso? Uma coisa que está como se fosse enterrada lá atrás? Sim, a gente fala que está no subconsciente, né? Na parte inconsciente. E esse gatilho, Lu, pode ser por visual, ele pode ser sinestésico, né? Se você também recebesse um toque que você tivesse sido tocada, poderia ativar. Não? Cheiros, Perfume, alguma coisa? perfume, música, o sabor de um alimento. Então, muitas coisas, uma cena, né? Então, muitas coisas podem ativar. Na verdade, os 5 órgãos do sentido, eles são ativados. Né? Da mesma maneira que a gente lembra de alguém querido por conta de um perfume, a gente pode lembrar de uma situação desastrosa, como foi o seu caso, né? É como se levasse ela de volta. Sim. Mas mesmo assim ela não conseguiu ver o que aconteceu naquele momento. Então, é muito interessante quando ela fala, isso é muito comum, principalmente em criança, infelizmente, porque o que acontece? A criança, esse apagão, né? Esse suposto esquecimento, é um mecanismo de defesa, é uma proteção, isso mesmo. Então, a criança não lembra porque ela não tem maturidade, ela não tem condições nem sabe que é errado, de elaborar, nem sabe. Porque, imagina, você é abusada pelo seu próprio pai, você nunca vai imaginar. Você acha que aquele carinho, né? Se o pai faz alguma coisa, é um carinho. Nunca a criança vai, ela não sabe. Não tem discernimento. Né? E o que é pior, Lu, é que em 80% dos casos de abuso sexual são o próprio pai. Infelizmente. Nossa, que horror isso, né? Ai, é horrível, Luciana. Em que idade que a criança começa a discernir o que é certo e errado? A partir de qual idade? Então, até uns 4, 5 anos, ela não tem, principalmente se essa família não tiver esse bom senso de ir alertando, olha, só a mamãe, né, claro, a vovó pode cuidar de você, não deixa nenhum homem tocar você. Mas a criança não tem maldade. Quer dizer, se um pai, um avô ou um padrinho, alguém muito próximo, porque amigo em primeiro família, lugar, né, é o pai, e depois vem um padrinho ou um amigo. Então, é sempre pessoas do círculo da criança. Então, ela não tem maldade. Então, como que ela vai associar aquele carinho, suposto carinho, a algo que está beneficiando esse abusador? Quer dizer, o cara é um monstro, né? Um monstro. Desculpe, mas um monstro. Você conseguiu resgatar memórias reais do que aconteceu com você? Não. Nunca veio? Não. Você tentou fazer regressão, essas coisas? Então, eu até pensei, mas essa amiga me aconselhou a não fazer. Você tem porque medo? Não, porque o seu subconsciente pode dar uma resposta falsa. E aí eu poderia acessar uma resposta não real. E aí, ao invés de ajudar, iria atrapalhar bem mais. Você chegou a ter uma conversa franca com a sua mãe quando você começou a desconfiar? Então, desde a infância, eu via, a partir dos 8 anos, eu via ele mostrando suas partes íntimas para colegas minhas. E eu fui para falar com a minha mãe. Falei, olha, eu vi isso. As crianças faziam bullying comigo por isso. Ai, que horror. E aí eu cheguei para ela e falei, e aí ela brigou. Falou, para de inventar coisa. Ela brigou com você? Brigou comigo. Ela falou o quê? Para de inventar coisa. E aí? E aí ficou por isso. E essa educação, que a doutora disse bem, eu não tive em casa. De não deixa encostar aqui. Não tive essa educação. Então, você falou uma vez e a sua mãe te deu essa resposta. Mas e depois? Agora você já é adulta, a sua mãe está viva ainda? Sim. Você chegou a conversar com ela sobre o assunto? Não. Por quê? Minha mãe tem um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade narcisista. Não há conversa, nunca houve conversa. Nunca houve amizade, nunca foi explicado nada e falado nada. Então, só um olhar dela já é um sinal, um gatilho emocional de uma reprovação. E gatilho com medo. Então, tem assuntos, por exemplo, a palavra pedofilia, a gente nunca pôde falar. Se na televisão tivesse passando uma reportagem falando sobre pedofilia, era um silêncio total em casa. Porque era uma conversa que não era falada. Talvez ela se sentisse culpada. Será que não? Acredito que ela tenha... Isso não isenta ela de culpa, porque era culpada mesmo. Porque existem coabusadores. Óbvio, porque você está vendo, desculpa, que tem prazer, não fazem, mas tem prazer em ver. Ai, que horror. Tem mulher que não ela é culpada fala. mesmo, porque não pode deixar a filha sofrendo. Não, é um absurdo. É um absurdo. Mas tem mulher que toma ciência, mas não fala com medo de perder o parceiro. Também. Mas quem é um parceiro assim?
Pois é. A cadeia, Lu. né? Pois é. A cadeia. É muito sério Bota a isso. mão na filha. Não, interessante que quando ela fala, ela somatizou. Então, muitas vezes, o que a gente não consegue transmitir aqui, a gente joga para o corpo. Né? Então, você tinha febre, você tinha dores, quer dizer, era óbvio que essa criança estava sendo abusada. Quer dizer, só não percebeu quem não quis. Não, a mãe percebeu e não ligou, né? Você conseguiu ter algum relacionamento depois disso normal com homens? Você conseguiu? Sim. Eu fui para outro extremo, que foi para a hipersexualização e muito precoce. Depois eu sofri outros abusos de vizinhos, adultos, e eu não falei, porque era um assunto que eu não podia falar, porque o olhar intimidador da minha mãe não deixava eu falar. Em que momento você falou, chega? Eu nunca cheguei a esse momento, porque eu fui manipulada. A mãe narcisista faz uma lavagem cerebral para que essa filha ou esse filho cresça naturalizando qualquer tipo de abuso. E eu passei por vários relacionamentos abusivos. Quantos anos você tem hoje? 37. Bom, então chegou hoje, né? Porque hoje já chega, né? Sim. Hoje chega? Sim. Senão eu falo para você. Hoje não. Há 12 anos atrás... Você falou chega? Chega. Ok. Tá Mas casado. só fui entender depois que eu descobri, Entendi. depois da novela, que eu descobri Que o transtorno isso, dela. gente. Eu espero que esse Que programa foi, de hoje... desculpa, e que Não, pode fui falar. vendo o que é certo e o que é anormal. Porque você se condiciona com o anormal. Isso não é normal, isso é uma doença, isso é um crime, isso é um absurdo. Mas isso os é pais fazem uma lavagem cerebral. Pais disfuncionais fazem uma aberração lavagem. isso. Os cerebral. pais loucos, né? Pedófilos, safados, criminosos, fazer isso com uma criança de 5 anos, E pelo amor de assim, Deus. Luciana, meu pai, ele morreu há 9 anos, em 2011, e ele não foi preso em nenhum dos crimes dele. Mas você denunciou depois? Então, Não. em torno dos 20 anos, eu fiquei sabendo de uma dos crimes dele, ameacei e ele ficou 5 dias fora de casa. Só que com 20 anos, eu era condicionada a achar natural. Bom, gente, a gente está ouvindo aqui que a infância da Virgínia foi muito difícil. Eu quero que ela revele para a gente agora o segundo capítulo dessa história, para que sirva de gatilho para outras meninas que estejam assistindo o Super Pop, que talvez consigam ser fortes e saberem o que houve de errado na infância. Coloca aí. Tive uma infância muito difícil. Eu era uma criança bem apática, triste, e eu tinha claustrofobia. Meu pai era alcoólatra e minha mãe trabalhava fora. Eu era cuidada com a ajuda de uma vizinha. Tenho algumas memórias perdidas, algumas delas é de meu pai me puxando pelo braço, me arrastando da casa dessa senhora que me cuidava até a nossa casa. Outras memórias que eu tenho na minha cabeça são das várias vezes que eu senti muita dor nas minhas partes íntimas e eu lembro muito bem da minha mãe me dando banhos de assento. Eu tinha em torno de 5 anos de idade quando tudo isso acontecia. Virgínia, mais uma vez eu vou te agradecer por você estar aqui, porque eu acho que a gente tem que saber o que podemos fazer. Então, você está oferecendo para a sociedade essa sua história, que foi uma história muito difícil, mas que hoje em dia você está bem casada, você superou, que sirva isso de exemplo, né? Você saber que tinha uma criancinha, essa menininha, 5 anos, que sofria abuso sexual. Você acha que a sua mãe sabia? Com certeza Tem ela certeza? sabia. Sim. Você acha que ela era o quê? Sádica de ver isso acontecendo com você? Ela tem outros transtornos que eu prefiro não comentar. O da maldade é um, né? Sim. Além do transtorno de personalidade narcisista, ela tem traços de psicopatia e outros que eu prefiro não comentar. Vai para o manicômio, vai presa, vai para não sei aonde. Ô, Lô, eu não estou falando que é o caso da sua mãe, com todo respeito, né? A gente está muito doutora, solidária dava aqui a banhos sua de dor. assento na menininha de 5 anos. Não, mas tem mulheres, não estou falando da sua mãe, pelo amor de Deus, mas não posso deixar de dizer isso, mas tem mulheres que compactuam disso, percebem, né? Porque lógico que a gente percebe, só que não fala nada porque é uma forma de manter o marido fiel no casamento. Que horror, então, enquanto está mexendo com a filha, não está com outra mulher lá fora. Isso existe. Para. O que você lembra? Você teve alguns momentos bons? Vamos tentar tirar. Teve alguma coisa boa na sua infância? Quando eu saía de casa, brincar na casa das minhas amigas. Só.
E algum momento que você possa lembrar que a sua mãe foi mãe para você? Algum momento? Quando tinham pessoas próximas. Ela era a mãe perfeita. O que é uma mãe perfeita? Uma mãe que dá carinho, dá atenção, dá comida na boca, veste, paga cursos. Para a sociedade, isso é uma mãe perfeita. E quando as pessoas saíam, você então ficava com aquele castelinho de mentira, que se você falasse, todo mundo ia falar que você era louca, você nem sabia o que estava acontecendo. Você se lembra você chegava a apanhar também? Pouquíssimas vezes. O transtorno de personalidade da minha mãe narcisista é oculto. E elas têm um padrão, claro, não é regra, de não cometer agressões físicas para que não fiquem marcas e as pessoas descubram. Então, eu era trancada no banheiro. E até hoje eu não sei o motivo. Eu ficava por horas trancada, em torno dessa mesma época. E assim, é muito presente na minha memória. Que negligência, não? Eu gritava. Negligência de toda a ordem tortura, você sofreu. Tortura. E eu acabei tendo claustrofobia. Para chegar aqui foi muito difícil por conta do avião, mas eu cheguei. Tudo certo, está tudo certo. Você está ajudando muita gente, com certeza. Você tem filhos? Sim. Menina? Meninas. Olha só, olha que maravilha, uma super mãe que você vai ser hoje, tá vendo? Você viu para isso. Você talvez não fosse essa mulher de fibra que você é hoje se você não tivesse, infelizmente, passado pelo que passou. E a mãe, ela parece que ela punia você pelo barulho, se você chorasse, não tinha uma coisa assim? Não, na verdade era minha tia. A minha mãe ia trabalhar, eu ficava com uma tia. E essa tia, como eu chorava muito, que eu era uma criança extremamente medrosa e tinha medo de pessoas... Imagino por quê, né? Eu chorava muito sempre que minha mãe se afastava. E aí, minha mãe ia trabalhar, eu ficava com essa tia, e essa tia ligava a máquina de furar. Que máquina de furar? Máquina de furar. Tipo furadeira? Furadeira. E botava bem próximo da minha cabeça para eu parar de chorar. E minha mãe sabia. E ela não fez nada também. Mas como assim? Mas a família inteira é desgraçada? Essa tia sempre teve problemas, mas nada grave. Nada grave? Mas não a ponto de consultar e ter um diagnóstico. Não, ela nunca teve diagnóstico de nada. Parecia uma pessoa normal. Mas ela fazia isso. Um sociopata, né? A sua mãe sabia que ela fazia isso? A mãe não deixava o pai? Minha mãe contava isso gargalhando para outras pessoas. Uma família muito tóxica, né? Sim. Uma família doente. O que acontece com uma criança assim? Quem que tira de lá e bota onde, gente? Não, e assim, felizmente, ela sobreviveu a tudo isso, né? E se tornou uma cidadã saudável, um ser humano saudável. Uma boa mãe, constituiu família, esposa, mãe. Mas, assim, geralmente, Lu, é tão traumático, é tão devastador que a criança, a menina principalmente, ela tem aversão de relacionamento com outro homem. Você tinha? Não. Você tinha o contrário? Hipersexualização, eu cheguei a me envolver com a prostituição, e na prostituição eu vi muitas histórias, e todas as histórias que eu vi de meninas que se prostituíam sofreram abuso sexual na infância. Então, muitas vão para o extremo. Né? Outro extremo. Ou você não consegue se relacionar com uma outra pessoa, ou você parte para isso. Porque, na verdade, a criança, embora ela não tenha consciência disso, é inocente e tudo, mas ela é tocada, né? Ela é molestada. Então, assim, ela aprende a sentir... ela gosta daquilo, mas ela não sabe que é prazer, tá? Não é prazer. Mas ela é tocada em alguns locais e ela acha que aquilo é bom. Ela não tem esclarecimento. Doutora, com 3 anos, imagina um membro masculino rasga tudo, quer dizer. Não, e outra, ela possivelmente ela devia ter hematomas, porque na hora que vai pegar a criança, essas dores, né, abdominais, tudo o que você relatou já são indícios, são sinais de que essa criança está sendo violentada, abusada sexualmente. Agora, doutora, existe uma linha de raciocínio que eu não sei, aí você é psicólogo, você me explica. Ele fez isso porque ele foi abusado. Então, quer dizer que toda pessoa que é abusada também vai virar um abusador? Não é bem assim, né? Não necessariamente. Boa desculpa também, né? Claro, ótima desculpa. Claro. Então aconteceu comigo, vou passar para frente. Não, aconteceu com você, para aí. Claro, vai se cuidar, né? Vai se tratar, assim? né? Pelo amor de Deus, você vai bater no filho? Então ela foi abusada, vai abusar? Não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Depois que a cena da novela ativou um trauma vivido pela Virgínia, ela começou uma investigação. E isso foi interessante e deu certo. Ela conseguiu trazer à tona vários traumas e, pelo que a gente está vendo, conseguiu resolver. Coloca aí.
Eu já sabia que meu pai era pedófilo desde os 8 anos de idade, quando as crianças da minha idade, meus amigos de infância, relatavam alguns abusos dele. Depois da ativação da memória causada pelas cenas da novela, eu comecei uma grande investigação na minha vida. Procurei pelos meus amigos de infância, vizinhos, e todos eles me confirmaram diversos abusos. Comecei a relacionar esses abusos com as dores que eu sentia nas minhas partes íntimas. Cheguei à conclusão dos abusos do meu pai, mas não me recordava dos atos em si. Uma das desconfianças que eu tive é que eu era dopada. Virgínia, então você viu a novela, você teve esse trauma, você teve essa febre. E quais foram os passos tomados depois disso? Em busca dessas pessoas que fizeram parte da minha infância, essas pessoas que foram vítimas, que hoje são mulheres, né, confessaram, né, como meu pai já era falecido, eu acho que elas se sentiram mais à vontade em falar que elas realmente foram vítimas. Mas uma das pessoas que me cuidaram, essa vizinha, ela disse que sempre desconfiava. Por isso que ela, em determinado momento, ela falou assim, me entregou de volta para minha mãe e falou, olha, eu não posso cuidar mais da Virgínia. Só que ela disse que nunca se meteu porque meu pai era muito agressivo e ameaçava ela. Então, ela não quis fazer parte e também não quis se meter, porque ela tinha medo dele. Ele era muito agressivo? Muito agressivo. Quais as memórias? Você tem alguma memória dele, assim, de agressividade com você? Comigo, não, mas com a minha mãe, sim. Você bloqueou? Não, ele não me batia, ele me bateu uma vez só. Por que ele bateu essa vez? Vocês vão achar que é até mentira, mas eles tinham brincadeiras sádicas comigo, de me fazer chorar e rir. Deu Virgínia chorando. E aí eu não gostava de me ver no espelho. E aí eles botaram o espelho para eu me ver no espelho e eu comecei a chorar. E aí eu peguei o espelho e joguei longe. E aí ele me deu um tapa. E depois, adulta, ele me bateu novamente, defendendo a minha mãe de uma briga dele. Foram as únicas 2 vezes que ele me bateu. Ele não te bateu fisicamente, mas te bateu emocionalmente, né? Sim. Psicologicamente, ele te bateu muito. É. Que horror. E você tinha esse repúdio ao seu próprio corpo? Também. A baixa autoestima. Na verdade, filhos de famílias disfuncionais, principalmente de filhos de mães narcisistas, pensam que ou são adotados ou são ETs, literalmente ETs. A gente pensa que a gente não veio desse mundo, que a gente é de outro mundo. Então, na realidade, você não tem a memória real do abuso, você só foi coletando as informações. Sim. E aí você tem sensações. Como é que você tem certeza disso? Eu já entendi que a gente tem certeza pelos relatos. Mas você, como que você, Virgínia, tem certeza disso? Eu não tenho certeza, eu nunca vou saber. A única pessoa que poderia dizer é minha mãe. E por ela ter o transtorno de personalidade narcisista, ela jamais iria assumir qualquer participação, culpa, jamais. Porque o narcisista pensa que ele é perfeito. Ele vive um mundo ilusório e todas as outras pessoas estão erradas. E ele está sempre certo. E ele está sempre certo. Você tem conhecimento se seu pai abusava de meninos também? Não, só de meninas. Só de meninas? Sim. E as meninas eram suas amiguinhas também? Amiguinhas. E elas, depois, obviamente, não chegavam, não queriam mais ir na sua casa? Sim, por isso que eu vivia na casa de outras crianças. Nenhuma criança ia brincar na minha casa. Ninguém queria ir na sua casa? Ninguém queria. Todo mundo tinha medo dele. E vocês mudavam de cidade? Mudamos muitas vezes de cidade. Sempre eu ouvia que era para tentar uma vida melhor. Mas eu passei por várias cidades do Espírito Santo. Quando você se mudou da sua casa, com qual idade? A primeira vez, com 15 anos, eu fui morar com um primo meu de 2º grau, com a família dele. Aos 17 eu voltei, saí de novo com 18, voltei com 22 de novo. Por fim, aos 24 eu saí de vez. Quando você conheceu seu marido? Há 12 anos atrás. Lu, posso fazer uma pergunta Claro. para ela? Dá licença. Quando você conversou com as suas amigas, você fez esse resgate das colegas, esse abuso chegou às vias de fato ou eles só faziam um aliciamento? Era uma coisa de malícia, de passar a mão, ou chegou às vias de fato? Você não sabe? Não, todas me relataram que somente os dedos. Tá, mas aí a gente se lembra que a mãe fazia banho de Que não assenha. deixa de ser um abuso sexual. Nossa, porque para Paula. ser considerado não precisa
ter a penetração. Claro. Né? Também é um abuso. Né? Existe o abuso sexual físico, o abuso sexual psicológico. Né? Então, tem muitas formas de você abusar de uma criança. Mas se ela sentia dor, se ela fazia banho de assento, então alguma coisa acontecia, Luciana, né? também, nessa época, eu tinha pavor de um sonho. E esse sonho era um dedo polegar com uma parede verde. E eu tinha pavor desse sonho. Eu acordava gritando nesse sonho. E esse sonho me perseguiu durante esse tempo todo, dos 3 até os 6 anos. Parede verde. E um dedo, somente um dedo. Esse dedo não fazia nada, era um dedo polegar. Você sabe se na sua casa, que você morava quando você era pequena... Não consigo me recordar. Já me fiz essa pergunta também. Então, mas o abusador, muitas vezes, ele utiliza um objeto ou os dedos, porque daí não deixa vestígio. Não é nada tão grave que vai revelar o abuso propriamente dito. Então, acha que com o dedo ou algum objeto, mas não deixa de ser uma violência. Sem dúvida. Agora, a produção, a gente tem aqui algumas informações que você talvez fosse dopada pelo seu pai, que você tem essa impressão, você tem talvez essa memória. Uma hipótese. A gente viajava para o Rio, porque minha avó morava, e eu tinha a síndrome do viajante. Que é isso? É uma síndrome onde você entra dentro de um carro ou algo de movimento e você vomita. Nossa, meu filho tinha isso. Chama síndrome do viajante? Sim. Meu filho entrava no carro e vomitava. E aí ela me dopava para eu chegar no Rio já... eu chegava mole, desmaiada, literalmente desmaiada. E aí eu acordava bem depois, já na casa da minha avó. E você acha que no carro eles abusavam de você? Não, indo para o Rio não, mas como eu não lembro e eu não tenho certeza se ficou em recalque ou se eu era dopada, eu nunca vou saber. Mas você perguntou para sua mãe? Sim, perguntei. Muitas vezes? Uma vez só. E a única vez que eu perguntei, já adulta, ela falou assim, não me lembro não e não quero falar disso não. Bom, o problema é dela que ela não quer falar. Não sei o que era não. Não lembro não. E você tem medo dela? Hoje não, mas eu tinha muito medo dela. Mas hoje você não tem mais medo dela? Não. Você tem contato Hoje com ela tem medo de mim, eu não tenho medo dela. Você tem contato com ela? Não, a minha vizinha, mas eu não tenho contato. Ela é sua vizinha? Sim. Por que você não mora longe? Porque eu não posso mudar ainda. Entendi. E você não tem vontade de chegar e perguntar para ela por que ela deixou isso acontecer com Ela você? foge de mim como o diabo foge da cruz. Eu gostaria muito de ficar frente a frente e fazer muitas perguntas. Gente, mas ela mora do lado. É vizinha, mas não mora do lado e ela foge. Ela atravessa a rua quando me vê. Literalmente foge de mim. Nossa, a descoberta do trauma foi muito importante para que a Virgínia pudesse superá-lo. Isso aí realmente é muito importante. Que bom que teve essa descoberta, né? Porque às vezes a pessoa está passando um negócio, nem sabe o porquê, e é bom descobrir para tentar tratar, né? Então agora a gente vai para o último capítulo dessa história. Coloca aí. Sofri com ansiedade, depressão, fibromialgia, claustrofobia. Eu vivia uma vida bem desregrada e tive problemas com álcool. Eu resolvi estudar psicanálise porque eu tenho certeza que a minha mãe tem um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade narcisista. Descobrir o transtorno da minha mãe me fez lidar de uma melhor forma com tudo isso. Apesar de não querer mais contato com ela, aprendi a perdoar e levar a minha vida adiante. Essa foi a melhor forma que eu encontrei para superar os meus traumas. A gente teve uma dúvida. Você, ao descobrir tudo, claro que você começou então a se curar. Você fez psicanálise. Você é psicóloga? Não, estou fazendo a formação de psicanálise. Ok. Você, no colégio, as professoras não notaram que tinha alguma coisa errada com você? Não. Nunca ninguém. Mas também se notasse, você ia falar com a mãe ia fazer a louca. Ia falar que não está acontecendo nada. Infelizmente, é algo tão sério, né, onde os adultos que estão diante de uma criança têm responsabilidade para com esse ser, só que muitas vezes os adultos pecam por omissão, tem medo da represália, tem medo que se falar a criança vai apanhar, vai sofrer mais. Daí no teu caso uma mãe negligente, então eles acabam, né, fazendo de conta que não está vendo. Só que existe o Disque Denúncia, né, Lu? Então você pode fazer a denúncia sem que você se identifique.
Você hoje faz, você estuda, né? Você vai ser psicanalista. Sim. Você vai trabalhar com criança? Não pretendo. Pretendo trabalhar com os sobreviventes de abuso materno e paterno. Ok. Você acha importante, eu não sei se chamaria perdão da sua mãe ou, não sei, alguma coisa do gênero. Você perdoa a sua mãe? Sim. Meu pai eu perdoei no caixão, mesmo não sabendo disso tudo, mas eu nutria um ódio muito grande por ele que a vida inteira eu nunca entendi. E quando ele morreu, no caixão, joguei a rosa. No momento que eu joguei aquela rosa, eu perdoei. E a minha mãe, depois que eu descobri isso tudo e entendi o que era o transtorno de personalidade narcisista, que é tão grave quanto uma psicopatia, eu entendi que ela não sabe ser diferente, que ela não vai mudar. Porque ela não sabe ser de outra forma. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso me cuidar. Sarar as minhas feridas. E o ponto principal não é o perdão ao abusador, é você se perdoar, porque você carrega uma culpa muito grande. Porque a mãe narcisista faz o filho se sentir o culpado por tudo. Que horror. E aí você cresce com uma culpa muito grande, por isso que tantos adolescentes cometem suicídio e ninguém sabe. Olham aquela mãe perfeita, mas não sabem o que aquele adolescente passa em casa e está sempre no computador, vira à noite jogando, é uma fuga. O isolamento, né, social. Dependendo da idade da criança, ela se sente culpada. Ela acha que ela que despertou o interesse do homem, do pai. Então, a criança convive com isso. Você sabe que uma vez nós fizemos uma pauta parecida com essa aqui no nosso Super Pop, alguns anos atrás, e duas meninas assistindo o programa, elas tiveram este mesmo gatilho que você teve e elas finalmente foram à polícia e denunciaram, eu acho que era o pai também, ou era o tio, o agressor na época. Então, quem sabe você não está fazendo um favor também para muitas meninas que estão assistindo. Espero. Eu acho que Luciana, eu estou representando muitas meninas. Meninos, né, mulheres e homens, porque eu criei um canal no YouTube onde eu conto tudo. Tudo que eu conto aqui, que eu contei aqui, é contado. E nós somos milhares, milhares e milhares, no Brasil e no mundo afora, filhos e filhas de mães narcisistas que deixam os filhos serem abusados por pais, padrastos, porque elas nutrem uma inveja muito grande dessa filha, que pode ser filha única ou não, que a gente chama de bode expiatório, que é a que leva a culpa de tudo. E tudo de ruim que essa mãe sabe de si e entende, porque um dia disseram isso para ela espelha na filha. E ela não se importa que pessoas abusem dessa filha. Ela tem prazer naquilo porque ela tem raiva da filha, e a filha é uma espécie de rival. E outros filhos são chamados de dourados, é aquele filho que vai ter tudo na vida, que a mãe vai ser exemplar. Mas com essa filha, que é o bode expiatório, vai ser sempre errada e vai levar a culpa de tudo. Ela manipula toda a família contra essa filha, e eu, por ser filha única, fui o bode expiatório. E aí, quando você vai buscar ajuda para conversar com alguém da família, já foi feita uma campanha difamatória tão grande a seu respeito, desde quando você nasceu, que ninguém acredita em você. Mas não necessariamente toda mãe que compactua com o abusador, né, com esse monstro, ela é narcisista. Não necessariamente. Não. Tá? Porque a gente sabe de casos onde o abusador realmente é um monstro, é um doente, é um transtorno mental, e essa mãe não é doente. Não. Mas às vezes ela os dois são safados também, né? Às vezes os dois são safados também. E tem medo de então perder tem uma coisa de também. perversão, que não deixa de ser um transtorno também. Mas tem agora mulheres... Tudo é transtorno. Hoje a safadeza... hoje é transtorno, pois é. Entendi, porque também tem muita mãe safada, pai safado, mãe omissa, e tudo agora é transtorno. Tinha que todo mundo preso mesmo, viu? Desculpa, fazer isso com uma criança, olha que absurdo isso. Agora dá nome bonito para safadeza. Eu, hein? Quantos anos tem as suas filhas? 18 e 8 anos. Parabéns pelas suas filhas, eu tenho certeza que você é uma grande mãe. Obrigada. E um exemplo aí, você está servindo para a sociedade de uma forma realmente que possam meninas assistir e falar, não é minha culpa, que você sirva de exemplo mesmo. Muito Mas obrigada. é muito importante o que você está fazendo. Parabéns, obrigada. Viu? Porque quanto mais você fala disso, mais você se livra desse lixo emocional. Sim. É isso aí. Porque assim, daqui 10 anos você vai falar e você vai continuar diluindo, né, fazendo essa faxina emocional. Sem contar a quantidade de pessoas que você auxilia. Parabéns. Virginia, você quer deixar o seu site de ajuda aí para as pessoas? Eu tenho um canal no YouTube, né, Como Superar Mães Narcisistas. E eu queria deixar um recado para quem é adolescente, que esse conteúdo não chega aos adolescentes.
E o nível, a quantidade de suicídio na adolescência é muito alto. Que a partir dos 12 anos você pode, no conselho tutelar, pedir para que você more com um parente próximo ou que você vá para um abrigo. E muitos adolescentes não sabem que tem esse direito de pedir no conselho tutelar. Vai ser aberto um processo e vai ocorrer uma audiência mesmo com o juiz. E ele pode sair. E para aqueles que são adultos, que vocês não têm culpa. Vocês não são culpados. Com certeza. E se libertar dessa culpa é o primeiro passo para você se curar. Ok, Virgínia, muito obrigada. Eu que agradeço.